Bom, eu tenho a mais absoluta certeza que você vai adorar o momento a seguir, porque afinal nós vamos falar sobre os seus sentimentos, o seu relacionamento, a sua vida sexual, com a ajuda de um competente ginecologista, um professor desta matéria, e o conselheiro sentimental dessa noite vai ser especial para as bonitinhas e para acabar com as interrogações femininas. Eu convidei este chefe do setor de saúde e medicina sexual da Faculdade de Medicina do ABC, que é palestrante em áreas de saúde, sexualidade humana, qualidade de vida e é, na verdade, eu sempre disse isso, um grande cientista. Meu querido amigo e parceiro de tantos anos, doutor Eliano Pellini. Fala, obrigado, meu brother, como é que você está? Bitomaníaco, que é melhor ainda. Te ver. Muito obrigado, feliz. querido. Dá mais do que eu. E, inclusive, assisti Claudete ao vivo. Uau. Você pensa? Aqui é para valer a coisa. Eliano, eu estava conversando contigo agora ali nos bastidores sobre um monte de coisa. Você me deu aula de reposição hormonal, inclusive para nós homens e tudo. Mas tem uma coisa que as pessoas perguntam muito. A gente recebe muito e-mail nesse sentido. Como é que fica o relacionamento do casal ao longo do tempo? O sexo esfria mesmo? Ou não? Não deveria, não deveria. Mas, infelizmente, os projetos femininos e masculinos são muito diferentes. Se você for para a aula biológica, o período biológico, veja que nós fazemos sexo há 6 milhões de anos como primatas, fazemos sexo como Homo sapiens há mais ou menos 1 milhão de anos e meio e aprendemos o evento afetivo e romântico há 20 mil anos a só. E se você comparar as áreas do cérebro que dominam a função sexual, elas são todas palencefálicas. É o cerebelo, é o tálamo, é a amígdala, que estão presentes em todos os primatas. O conceito religioso, o conceito afetivo, aparece quando se desenvolve o córtex supratentorial. Então, por exemplo, conforme a espécie humana começa a entender que existe um Criador, começa também a entender o fator afetivo de amar alguém. Então, são fenômenos que estão no mesmo local do cérebro. Então, o sexo é muito primitivo, muito baseado simplesmente na sobrevivência da espécie, enquanto que o evento afetivo e romântico, ele está muito mais a um nível superior. Então, teoricamente, todo casal tem que entender que sexo talvez seja a fonte atrativa inicial do processo de conhecimento, mas depois esse interesse sexual vai sendo substituído por um interesse afetivo. Então, é uma troca. O casal que perde qualidade sexual conforme o relacionamento se estende, não deve ver isso como uma piora do seu relacionamento, e sim como uma melhora, porque se o evento efetivo compensa, vale a pena. O professor Robert Sternberg, que é um psicólogo americano, ele desenha um triângulo onde o comportamento sexual e afetivo tem que ter esses 3 pontos. Tem que ter compromisso, tem que ter a sensação de tensão, prazer e desejo, e tem que ter também esse lado da intimidade. Veja que paixão, compromisso e intimidade faz com que o relacionamento progrida. Mas desses 3, qual é o primeiro que esfria? 5, 6, 7 anos após o início da vida afetiva e sexual? A paixão. Se você pretende que persista a paixão, você tem que criar um outro triângulo em cima, fazendo a estrela de Davi, o equilíbrio perfeito, que seria intimidade, compromisso e paixão. E aí sim, para manter a paixão, tem que ter tesão, tem que ter aventura e tem que ter pegada. A maioria das mulheres diz, o meu parceiro não tem mais pegada. E eu pergunto a elas, e você? Tem pego o seu parceiro? Porque a maioria das mulheres sempre fica na defensiva. Ele não me pega ou ele não tem pegada. E ela tem? Será que ela não percebe que com o envelhecimento esse homem precisa ser pego também? Seguramente. É isso aí. Bom, te agradecendo muito por estar conosco depois de tanto tempo, Eliano. Você sabe, não é porque nós somos amigos, mas é que eu considero você de fato a grande autoridade nesse assunto da sexualidade. Hoje fico muito feliz. Não, você sabe disso. Já falei publicamente e vou repetir essa história. Eu queria saber se você quer deixar algum recado, algum telefone, algum endereço. Você está comentando que relacionamentos esfriam. Eu acho que a gente não deve caminhar para esse lado. Hoje você tem apoio de umas equipes multidisciplinares. Eu chefio um setor que você comentou há pouco, que é o setor de saúde e medicina sexual, que está disponível lá na cidade de São Bernardo a todas as pessoas que querem entrar em contato com um grupo de assistência à terapia sexual. Tem algum endereço, alguma coisa? Você pode simplesmente colocar a Faculdade de Medicina do ABC, setor de saúde e medicina sexual, na internet,
Está resolvido. E aí, evidente, como todo serviço ligado a faculdades públicas, tem aquela demora, tem a marcação de consulta, mas está disponível gratuitamente a todas as pessoas que tenham queixas sexuais. Infelizmente, eu recebo senhoras menopausadas. Porque, infelizmente, você comentou, muitas não fazem reposição hormonal e o equipamento sexual fundamental do componente sexual, que é a vagina do lado masculino, feminino, é o primeiro a perder qualidade. Então, eu recebo muitas clientes menopausadas, mas está aberto para mulheres jovens, para senhoras também que estão num momento de relação em que a paixão esfriou e o comportamento sexual também se tornou menos ativo. Helena, tem uma questão que não sai da cabeça das bonitinhas. Das mulheres não tiram isso da cabeça. Muitas delas não conseguem assimilar, inclusive, essa história. Sexo e amor, cada um na sua. Ou seja, uma coisa nada tem a ver com a outra, que as mulheres insistem. Infelizmente, a maioria das mulheres gostaria que eu respondesse sim. Tem a ver sexo com amor. Porém, amor é um evento muito mais elevado do que sexo. Sexo é uma coisa primitiva, primária. E, infelizmente, a importância que se dá hoje é isso. Se vende muita coisa, se vende refrigerante, se vende sabonete com sexo. O evento amoroso é muito mais valioso, muito mais difícil de ser atingido. Portanto, sexo com evento afetivo e amor é muito melhor. É como você agora, você está degustando um chardonnay, provavelmente, não é? Esse é um corte de Viognier com Sauvignon Blanc. Uau! É muito interessante. Então, veja, você está... O cara é nófilo também, é dos nófilos, viu? Você está fazendo o quê? Você está fazendo um ritual. Sim. Você cheirou o vinho, você degustou, você me deu endereço com nome e sobrenome da uva. Isso é a mesma coisa que sexo. Sexo e prazer está ligado a uma experimentação, ao conhecimento. Então é evidente que quanto mais eventos afetivos e amorosos você tiver que promovam rituais, sexo fica melhor. Infelizmente, nem todo casal que faz sexo evolui para amor. As mulheres preferem primeiro um evento amoroso para encontrar um parceiro sexual, enquanto que os homens são planejados de forma diferente. Eles seduzem a parceira para um ato sexual e aí sim tendem a se envolver afetivamente. O processo é inverso. Mas as mulheres, na verdade, são mais seletivas do que os homens? Necessariamente sim. De novo, não quero me tornar um evolucionista falando de biologia pura, mas enquanto a mulher produz um óvulo mensal de uma reserva que tem 40 mil folículos e vai se esgotar na menopausa, os homens fazem, desde o nascimento até a morte, 300 milhões de espermatozoides por minuto e ejaculam 600 milhões de espermatozoides por ejaculação, a vida toda, até a morte. O que significa a seleção natural que um parceiro faz é pequena, porque basta que ele fecunde o maior número de mulheres para manter a sua herança biológica. As mulheres não, elas têm um patrimônio muito valioso. São 23 cromossomos dentro de um pequeno folículo no ovário que sai uma vez por mês. Então, mesmo que isso seja biologia, ela tem que selecionar um DNA melhor para aquele óvulo. Se todos os homens fizessem isso, quer dizer, selecionar... Na natureza acontece isso. Sim, só que isso não é palatável, porque isso explicaria muito das pilantragens que nós, como homem, fazemos. Oh, meu Deus. Na verdade... Não mais, né? Se todo homem também fosse mais seletivo, ele se complicaria menos. Veja que as mulheres, por exemplo, hoje você tem várias senhoras que me dizem, eu não tenho mais amantes, maridos, ficantes, eu tenho aplicativos, como se fosse um celular. O PA, o PG, o PT, depois se você tiver tempo nós podemos até discutir, mas o PA é o mais conhecido de todos, não posso aqui no seu programa falar o que é, sim, mas é um pronto atendimento. Perfeitamente. Mesmo que seja um indivíduo só de pronta atenção sexual, é importante que ela saiba que ele fala bem, que ele dá para ir no cinema assistir um filme iraniano, que dá para ir, por exemplo, lá em Paraty ver a semana de arte ou a semana de literatura. Então, mesmo que seja só com objetivo sexual, ela seleciona alguém com quem ela possa sair, com quem ele possa conversar. Os homens fazem um processo muito complexo. Não, atiram para todo lado. Infelizmente, essa mulher com quem ele fez sexo, ele não quer mais ver no dia seguinte, o que é ruim. As mulheres não fazem isso. Se elas se relacionam sexualmente, mesmo que seja num pronto atendimento, elas querem alguém que seja parceiro, seja amigo. Salvo as viciadas em sexo, que hoje em dia está na moda, né? Então, mas isso também, todas... Infelizmente, Rony, eu sinto muito isso no consultório. Mulheres que dizem, eu me tornei completamente livre, eu faço sexo no primeiro encontro.
E eu pergunto, e o que a senhora sente ao deitar na cama e colocar a cabeça no travesseiro? Elas me dizem, doutor, vem uma vozinha me dizendo, culpa, culpa, entendeu? Enquanto que esse parceiro que ela conquistou no primeiro dia e fez sexo com ela na primeira noite, o que vem no ouvido dele quando ele deita na cama? Culpa? Oh, mas nunca. Nunca? Nossa, primeiro encontro. Mas eu estava falando, por exemplo, o Von Thiers fez agora um filme falando de ninfomaníacas, né? Existem mulheres viciadas em sexo também, como homens, né? Então, as mulheres têm formações hormonais e neurocerebrais. Eu conheci mulher ninfomaníaca. Capazes de responder dessa forma. Infelizmente, sempre tem, às vezes, um distúrbio que é uma vingança. A maioria dessas moças tiveram algum comportamento sexual agressivo no passado e é como se fosse uma vingança contra o parceiro anterior. Essa necessidade biológica. As mulheres têm um projeto bioquímico e hormonal que faz com que elas tenham menos interesse sexual. Por exemplo, os homens têm testosterona quase 1.300 vezes mais do que as mulheres. As mulheres só produzem testosterona 3 dias por mês quando ovulam. Se estão tomando pílula, isso é bloqueado. As mulheres sangram uma vez por mês quando menstruam, perdem serotonina, que é transportado pelas plaquetas. Por isso que elas fazem depressão pós-parto, depressão TPM, porque elas perdem serotonina. Sem serotonina, elas ficam depressivas. Com depressão, você não tem interesse sexual. Perde sangue, você perde ferro. Sem ferro, você fica anêmica. Anêmica, você fica depressiva. E, fundamentalmente, os neuroreceptores femininos não são tão sensíveis à testosterona. Então, a natureza preparou as mulheres não só para ser mais seletiva, mas para ser menos interessada sexualmente. Tanto que a sexóloga mais importante dessa década, chamada Rosemarie Basson, do Canadá, ela define hoje as mulheres de 2 tipos, as neutras e as espontâneas. Então, as ninfomaníacas seriam as mulheres em que o desejo sexual está presente de forma espontânea. Enquanto que a maioria das mulheres que reclamam, olha, conforme a minha vida sexual foi progredindo, esfriou a relação, são chamadas de neutras. A professora Rosemarie Basson lançou isso em 2002 e hoje nós acreditamos isso. A maioria das mulheres que estão nos vendo são neutras. E como diz a Carmita Ábido, que você conhece, pegam no tranco. O que significa? O homem está pensando em sexo desde manhã quando acordou, se tiver uma ereção, ele liga para ela dizendo que teve ereção. E ela pode passar o dia inteiro pensando em outras coisas exclusivamente não sexuais. E quando o parceiro chega, também não acredita que vai acontecer. Mas quando ele diz uma coisa no ouvido, faz uma graça, faz uma gentileza, ela acende no processo. Pega no tranco. Pega no tranco. Olha, essa história das mulheres mais maduras, né? Que o sexo não é mais tabu, para elas inclusive, mas está longe de ser um assunto bem resolvido, né? Nós estávamos falando agora de reposição hormonal, eu falei em off, eu te contei inclusive da Kika, que é tua amiga, e que depois você aconselhou essa reposição, ela fez, ficou uma menina de 17 anos, uma coisa absurda, eu chamo ela de pureza, eu te falei isso, né? Ela vai me matar quando eu chegar em casa, eu sou Apolo, ando de olheiras e tudo, e é menopausada, quer dizer, você me disse há muitos anos atrás, Eliano, que é uma falácia essa história que a mulher depois de menopausada morre para o sexo. Deus me livre. Então, Rony, você vê que a viagem feminina da sexualidade, ela vai do pudor ao poder. Tá bom isso. Ou ela vai da dor ao prazer. Então, todas as meninas que iniciam o projeto sexual, você vai perceber, elas têm essa... Lembra da Vênus de Botticelli? Sim, aquela pose púdica? É, lógico. Nitidamente, você percebe que a mulher que está começando o seu processo de evolução sexual joga com essa coisa do púdico e elas acreditam que vai doer. Então, para que ela se torne uma mulher ativa, ela tem que vencer esse processo, ganhar qualidade de prazer e quando ela passa a ter prazer, ela fica extremamente poderosa. Infelizmente, o grande limite das mulheres menopausadas é a lubrificação vaginal. Se você tem uma parceira que mantém lubrificação sexual, mantém lubrificação vaginal à custa de reposição hormonal e mantém qualidade afetiva, emocional às custas de antidepressivos e melhora da qualidade circulatória. Hoje você tem metformina, que protege resistência insulínica, você tem as estatinas, que protegem função cardiovascular. Você mantém mulheres mais maduras com o mesmo interesse sexual que tinham antes e melhor.
livre da reprodução e livre da necessidade afetiva. Você percebe que nós estamos falando agora que mulheres queixam que conforme aumenta a capacidade afetiva, a sexual cai. Nessa faixa de idade, elas não precisam mais de proteção afetiva. Elas fazem sexo por prazer. Viu a placa? Sempre há um começo e um fim. Não tem o menor problema. Ai, meu Deus, eu tinha tanta coisa a perguntar. Eliana, eu estou muito feliz que você tenha voltado ao programa. Eu adoro você. Você tem uma verve para a televisão, que é uma coisa impressionante. É porque você é professor, acho que tem essa coisa didática, né, que de repente em televisão interessa muito para a gente. Eu não sei se você viu o filme Lucy, o último, do Luc Besson. Tem um momento em que tudo eu não vou contar o fim do filme, mas tudo do conhecimento humano está na cabeça dessa moça que adquiriu 100% da capacidade intelectual. Aí é que está. E ela chega para o seu mentor, que no filme é o Morgan Freeman, e diz a ele assim: e agora, o que eu faço com todo esse conhecimento adquirido? E ela se transforma num pendrive, você lembra? E ele diz a ela: você tem que passar à frente o que você aprende. Então, o fato de eu estar aqui com você hoje me gratifica muito, porque a minha função é passar à frente o conhecimento que eu aprendi com as pessoas com quem convivi. Doutor Eliano Pelli, meu querido amigo e a grande autoridade nessa história da sexologia. Obrigado, irmão. Obrigado a você. Beto, sensacional. Agora, Beto, agora é que eu vou comer com calma. Você é insuportável, Beto, vou dizer. Obrigado. Bom,